Olá, gente, boa tarde. Eu espero que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu tô passando por aqui rapidinho, vai ser um vídeo curto, porque faz 3 dias que o Espírito Santo de Deus me incomoda com uma palavra que se encontra em Êxodo capítulo 33. E como faz 3 dias que o Espírito Santo está me incomodando com essa palavra, é porque Deus quer conversar não somente comigo, mas com alguém que está do outro lado que irá assistir esse vídeo, né? Então eu quero desejar aqui as boas-vindas para vocês, que a família de vocês possa estar em perfeita harmonia e comunhão com o nosso Deus. E é isso, já vou deixar aqui o versículo para meditação de vocês, 2 versículos. Está em Êxodo 33, depois vocês meditem no capítulo 33 de Êxodo, todinho, que vocês vão perceber a grandeza, quantas coisas tem para a gente refletir, para a gente aplicar para os nossos dias, nos dias de hoje, e entender o que é que Deus quer de nós, né? Então você que está entrando aqui, já vai compartilhando. Paz, Pastor Alain, estou passando aqui nessa tarde para deixar uma palavra de meditação. Faz 3 dias que o Espírito Santo está assim, sabe? no meu entendimento, falando comigo. Então eu quero deixar aqui uma palavra para meditação. Então vocês que estão entrando aí, vai compartilhando. Compartilha com alguém que necessita de ouvir uma palavra da parte de Deus. E aqueles que entrarem depois também, nos ajude divulgando a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que se Deus falou comigo, Ele vai falar com alguém que vai assistir também, que está assistindo, que vai assistir essa transmissão. Tá, a passagem está em Êxodo capítulo 33, e aí eu vou ler o 6, o 7 e o 11, que nos diz assim: Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação, em outras traduções, fala a tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Aí no 11 nos diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, seu auxiliar, né, filho de Nun, não se distanciava da tenda. Foi essa palavra que Deus pôs no meu coração para poder estar trazendo para o povo dele, para reflexão. Deus conversou muito comigo, sabe, pastor Alain, a respeito dessa palavra aqui, porque foi quando Deus se recusou a ir junto, no meio do povo de Israel. E Moisés, ele fala assim com Deus: mas Senhor, as nações não conhecem o povo de Israel, não é por o Senhor andar no meio de nós? É como se ele dissesse assim: como é que o Senhor vai nos deixar agora e quer enviar um anjo? E Moisés, ele não aceitou que o Senhor enviasse anjo no meio deles. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, nem nos faça subir daqui. E aí Deus falou para Moisés por que ele não queria ir no meio do povo de Deus. Porque ele falou assim: eu tenho observado e tenho percebido que esse povo é de dura cerviz, é um povo rebelde, é um povo de coração obstinado. E se eu for no meio deles, eu vou matar. É como se ele dissesse assim: eu vou matar um por um. Porque foi isso que ele disse para Moisés. Ele disse: esse povo é tão rebelde, esse povo é tão obstinado, que se eu for no meio deles, eu vou matar, eu vou destruir esse povo. E aí nós vimos aí no 7,
no versículo 6, que quando Moisés transmite essa mensagem da parte de Deus para os filhos de Israel, eles se entristeceram, né? Os filhos de Israel, eles se despojaram, eles pegaram e tiraram todos os atavios deles, sabe, tudo aquilo que fazia, mexia com a vaidade deles, eles se humilharam diante do Senhor e eles se curvaram diante do Senhor, é o que diz aqui no 6, né? Eles tiraram os atavios ao pé do Monte Horebe. Eles sabiam que lá no Monte Horebe era onde Deus se pronunciava em ocasiões especiais com Moisés, e eles depositaram todos os atavios deles, todos, vamos dizer assim, todos os ornamentos deles, eles tiraram e depositaram ao pé do monte. E aí nós vimos que Moisés, ele costumava, isso era costume de Moisés, como um líder espiritual, ele costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E ele chamava a tenda do encontro. E aí completa dizendo que todo aquele que desejava ter um encontro com o Senhor, buscar ao Senhor, fazia o mesmo, ia até a tenda do encontro. E aí o Espírito Santo conversou comigo dizendo o seguinte: quem quer conversar comigo, quem quer ter um relacionamento íntimo comigo, tem que sair do meio do arraial, tem que sair do meio do acampamento. O que quer dizer arraial e acampamento? É o lugar onde todo o povo de Deus está ali reunido. É muita gente, é muito barulho, sabe? No meio da multidão, a gente não consegue ter uma intimidade maior com Deus. E a gente vê que todo aquele que foi chamado para a liderança da casa do Senhor, ele tem que ter essa tenda do encontro com Deus. E a gente observa que Moisés armava a tenda bem longe. Ou seja, a intimidade com Deus não dá para ter no meio do povo. Eu dizia essa semana para uma amiga minha que eu não consigo me relacionar com Deus por meio da oração em grupo, no coletivo, porque eu não me sinto à vontade para me desnudar, sabe, na presença do Senhor, como quando eu estou dentro do meu quarto, na minha intimidade, no meu secreto com Ele. Como diz lá em Mateus, quando Jesus fala para o seu povo, para os seus discípulos, e Ele diz assim, para poder entrar no quarto, no secreto e falar com Ele, que o Pai que está em secreto, Ele ouve todas as coisas e Ele vai trazer resposta para as nossas vidas, né? E aí a gente observa que eu até comentei essa semana que oração no secreto, ela traz resposta em público. E tudo aquilo que Deus responde à oração do secreto em público, quando chega no público, incomoda o inferno, incomoda o diabo. Mas a gente não tem nenhum negócio com o inferno, a gente não tem nenhum negócio com as trevas. Portanto, o que o Senhor, eu percebi que por meio dessa palavra, o Senhor estava querendo dizer: eu quero ter intimidade com o meu povo, mas convide o meu povo para sair do arraial e ir para a tenda do encontro. A tenda do encontro hoje seria o nosso quarto, lugar secreto, porque observa que lá era Moisés que entrava para poder falar com Deus. Ele saía do arraial, ou seja, saía do meio da multidão, do meio do barulho, e ia a ficar a sós com Deus lá na tenda do encontro, né? A tenda do encontro, não era de um encontro, era a tenda do encontro. E ele ia até a tenda e ele ouvia a voz de Deus, e depois ele saía e voltava para o arraial. Mas o que Deus me chamou a atenção foi Josué, o filho de Num, que era o auxiliar de Moisés. Moisés ainda tramitava, ia do arraial para a tenda, ouvia o que Deus tinha para falar, voltava para o arraial, enfim, ficava transitando. Mas Josué, o filho de Num, lá no versículo 11 do capítulo 33, diz assim, eu achei muito lindo isso, pastor Alain. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial. Mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se distanciava da tenda. Ou seja, ele não se apartava da tenda. E eu falei, Senhor, por que Moisés, que era o líder maior, transitava do arraial para a tenda?
Aí Deus falou assim comigo, porque ele estava no exercício da função dele. Ele me ouvia e ele precisava comunicar qual era a minha vontade, trazer os comandos do céu que eu dava para ele precisava levar até o povo de Israel. Mas Josué, ele estava sendo preparado para substituir Moisés. Então Josué tinha que estar muito no nível maior para ocupar o lugar de Moisés. E aí Deus falou bem assim: eu nunca tiro alguém para colocar um abaixo do nível dele. Então Deus queria preparar Josué para um nível maior, para poder ocupar uma posição maior, porque não era qualquer um que poderia substituir Moisés. Moisés estava num patamar e Deus queria trazer Josué para um nível que estava acima. Se a gente observar, Josué pegou o povo de Israel rumo à terra de Canaã e desde que Josué assumiu, quando Deus tem uma conversa com Josué lá e fala assim: esforça, tem bom ânimo, medita a minha palavra dia e noite, foi dando as coordenadas para Josué, a gente observa quando Josué se colocou na posição que Deus queria, além dele estar o tempo todo não se apartar da tenda do encontro, o Josué não estava lá por acaso, ele estava sendo preparado. E ele estava o tempo todo a sós com Deus, porque ele ficava momentos com Moisés, sim, mas a gente vê que ele não se apartava da tenda. Quem se apartava era Moisés, para poder levar os comandos do céu para o arraial. E aí Deus ele conversou comigo dizendo: por isso que Josué tinha que estar o tempo todo na minha presença, na tenda do encontro, porque ele precisava aprender comigo e aprender com Moisés para poder substituir Moisés. E a gente vê lá que quando Josué se posiciona, que ele assume o comando depois da morte de Moisés, o que acontece? Josué só enfrentava, a gente só vê guerras. O livro de Josué é todo de guerra. Então, a gente observa que o nível que Josué precisava ocupar era uma posição de guerra, era uma posição por isso que Deus vem para Josué e fala assim: seja forte, ser corajoso. Deus não vai pedir para a gente ser forte, ser corajoso se a coisa vai ser de boa. Então Deus já sabia, porque Deus ele enxerga além da liderança. A liderança ela enxerga até um certo ponto, mas se Deus não revelar o futuro, a liderança fica ali, inerte, aguardando os comandos do céu, né? Na inteira dependência do Senhor, na inteira dependência do Senhor. Então, se o Senhor se revelar, se é uma liderança que tem prazer em estar na tenda do encontro, na tenda da congregação, a sós com Deus, então vai receber comando do céu, vai ter comando do céu o tempo todo para transmitir para a congregação, para o arraial. Mas se não, fica ali uma liderança meio que estagnada devido não ter uma visão limitada. Devido ter uma visão limitada. E aí a gente observa que Josué ele teve esse preparo na presença de Deus, enquanto Moisés ouviu os comandos de Deus. O que eu acho lindo é que quando Moisés entrava na tenda, Deus descia na coluna de nuvem à porta da tenda para poder falar. E vocês, lendo aí o capítulo 33, vocês vão ver depois que todo o povo de Deus que queria conversar com Deus saía do arraial também e ia para a tenda. Ou seja, Deus não nos ouve quando nós estamos no meio da multidão, no meio do barulho, ocupado com muitas coisas dessa terra. Deus ele quer ter um encontro na tenda da congregação. Deus quer ter um encontro conosco na tenda, sabe? Na tenda do encontro comigo e com um monte, não, da tenda do encontro comigo, com ele, entre eu e ele, relacionamento entre eu e ele, principalmente para a liderança. Mas a gente observa que o povo de Deus, a paz, irmã Elaine, Deus abençoe. Então, nós vamos observar que lindo, ela está assistindo no trem, glória a Deus. Então, a gente observa que Moisés ele está no comando, na liderança, ele tramitava entre o arraial e a tenda da congregação. Ia para o arraial, orientava os príncipes do povo de Deus, dava os comandos que recebeu do céu, e os príncipes do povo de Deus
de cada tribo ali, dava os comandos para o povo, porque era assim que era organizada a coisa na presença de Deus. Ela é muito organizada, não é bagunçada. E aí, quando o povo também sentia necessidade de ouvir a Deus, de ter um encontro com Deus, eles saíam do arraial e iam também rumo à tenda do encontro. Então é isso que Deus quer da nossa parte. Você quer ter um relacionamento estreito com Deus? Então sai de dentro do arraial e vai de encontro à tenda do encontro, à tenda da congregação, ao seu quarto. A tenda da congregação hoje seria o quarto onde a gente tem um secreto com Deus, né? E o que eu acho interessante é que a palavra de Deus diz assim: entra no teu quarto e fecha a porta. Porque não adianta a gente entrar dentro do quarto, no secreto com Deus, mas deixar a porta aberta. Se deixar a porta aberta, qualquer um pode entrar, né? Deus nos ensina, né, Elaine? Deus nos ensina todos os dias. Então fecha a porta. Fecha. Por que Jesus mandou fechar a porta? Ele poderia dizer assim: ó, entra no teu quarto e pode botar a boca no mundo e falar que eu estou te escutando. Fala que eu te escuto, né? Mas ele falou assim: entra no teu quarto, mas fecha a porta. Então, às vezes, a porta desse secreto com Deus é a nossa boca. A gente conversa muito com Deus no secreto, mas não fecha a porta, fica conversando com os outros o que foi que Deus falou com a gente. E tem gente que não está preparado para ouvir o que Deus falou para a gente, que se escandaliza, ou então já deixa Satanás entrar no coração e trazer inveja, igual Caim, sabe? E já fica com inveja de você ser mais próximo, de você ser o Abel de Deus. E começa aquela guerra no mundo espiritual. É uma coisa assim terrível. Mas o que Deus quer falar conosco nessa tarde, eu vou resumir aqui. Ele quer que a gente saia do arraial quando a gente quiser ter um relacionamento com Ele. E não é quando a gente quiser, não. É porque a gente precisa sentir esse desejo de se relacionar intimamente com Deus, né? Eu costumo sempre falar assim: não tem como a gente querer intimidade com Deus e querer intimidade com o mundo. Dos dois, um. Primeiro que a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nesse negócio. Então, ou a gente ama o mundo, ou a gente ama a Deus. E se a gente ama a Deus, a gente não se sente muito à vontade no meio do arraial. A gente quer estar a sós com Deus. A gente tem um prazer muito grande em estar sozinho para poder não ouvir nenhum barulho na hora da nossa meditação. Para a gente chorar junto, sabe? Com aquilo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. A gente tem prazer em estar sós. Enquanto tem gente que tem um pavor terrível de ficar sozinho, de se sentir solitário, outros, muito pelo contrário, desejam estar a sós com Deus para poder ter tempo para meditar, para poder conversar com Ele, mas também ouvir a voz dEle. E Deus não fala com gente que está com a mente ocupada com os afazeres do arraial. Sabe, com as ocupações do arraial. Deus, Ele quer intimidade conosco nessa tarde. É essa palavra que Deus pediu para eu deixar para o nosso coração. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, compartilhe com outras pessoas. Gente, eu volto a falar. Eu estou com um canal no YouTube e, para a glória de Deus, estou com 100 e poucos inscritos. Mas eu observo que existe um campo mais amplo no YouTube, né? Não é limitado como nas outras redes sociais. E eu observei que um pequeno vídeo que eu coloquei ontem falando, eu coloquei um vídeo de um cavalo correndo na praia com toda a liberdade, e daí Deus me deu uma palavra em cima daquele vídeo que eu vi, e Deus me deu uma palavra dizendo: se a igreja do Senhor, né? Se a igreja do Senhor soubesse a autoridade e o poder que Jesus dispensou a ela, ela não seria refém de ninguém. Não seria refém de coisas, não seria refém de pessoas e não seria refém, muito menos, do pecado. Por que Deus me deu estratégia para colocar naquele vídeo isso? Porque um cavalo, se ele soubesse a força que ele tem, o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, ele não deixaria ninguém pôr o cabresto nele. Igual aquele cavalo que está lá no vídeo correndo, né? Ele não deixaria
ninguém adestrar ele, colocar o cabresto, não deixaria montar nele, não deixaria colocar uma carroça, não deixaria, não saía para as cavalgadas judiando dele nos rodeios, ele não deixaria porque ele tem força, se ele quiser ninguém toca nele, né? Mas o cavalo não sabe usar isso, e assim a igreja do Senhor tem autoridade, tem poder, dispensado a hora que quiser, mas prefere deixar as coisas, mantê-la refém, as ocupações mundanas manter refém, as preocupações dessa terra manter refém, as pessoas às vezes fazer a igreja de refém, sabe? Por meio de relacionamentos. E Satanás usa esses embaraços para nos prender e não nos deixar ir até a tenda do encontro. Expandir o nosso relacionamento com Deus. Então fica essa palavra para a nossa meditação. Se vocês gostaram, compartilhe aí com as pessoas. Quem não se inscreveu lá no meu canal ainda, se inscreva. Lu Gaspar, Lu com H, tudo grudado, Lu Gaspar Oficial. Aí você vai acessar, se inscreve lá, porque toda vez que eu colocar um vídeo lá, aí você vai ser notificado e você vai poder assistir. Tá bom? Então fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Me ajuda aí, tá, Lane? Eu creio que vai ser, Deus tem propósito em tudo isso, porque eu tinha feito essa conta, eu tinha me inscrevido no YouTube, se não me engano, lá em 2020 foi 2021. Me inscrevi e esqueci, sabe? Não postei nenhum vídeo. E aí quando foi agora há pouco tempo, umas 2 semanas atrás, mais ou menos, uma missionária, a missionária Marina, eu quero até agradecer ela aqui por intermédio desse vídeo. Ela falou: pastora, por que você não abre, não se inscreve no YouTube e faz um canal lá? Lá a expansão é muito maior para a divulgação dos teus estudos, das tuas palestras. Falei: bem pensado, verdade. Nem lembrava que eu tinha me feito essa inscrição no YouTube. E aí fui lá na intenção de me inscrever, né? Quando eu fui me inscrever, o YouTube me avisa que já tinha uma conta lá no meu nome. Eu falei: eita Deus, esqueci que eu tinha inscrito. E aí eu só fui baixando os vídeos que eu já tinha gravado de estudo do Facebook e fui levando para a plataforma lá do YouTube, né? Então tem sido uma bênção e eu creio que vai ser muito mais, mas eu preciso contar com a ajuda de vocês para poder alcançar mais gente, tá? Então, de vez em quando quando Deus me dá uma palavra assim, eu vou estar trazendo aqui para vocês, para que porque quanto mais Deus nos dá, o segredo do nosso crescimento, guarda no coração de vocês, está não no dividir, não no diminuir, está no compartilhar. Quando nós compartilhamos aquilo que Deus nos dá, aí Ele multiplica o pouco que a gente tem. Não foi assim o azeite da viúva? Ela deu um pouquinho para o profeta e quando ela deu aquele pouquinho, aí compartilhou com o profeta, aí Deus desceu o azeite do céu e encheu o restante da vizinhança, dos vasos que ela pegou emprestado na vizinhança. Bom, mas nós não vamos pregar hoje sobre essa viúva, né? A paz, Zequinha, que Deus te abençoe. Beijo na Delma aí, tá bom? Então fica essa palavra para o nosso coração, que Deus abençoe vocês, tá bom? E ore sempre por mim, eu necessito das orações de vocês. E beijo no coração e fica na paz.